Nós acabamos de falar sobre a linguagem e vamos agora entrar no foco, que é o esclarecimento. E depois do esclarecimento, a argumentação. Então veja bem, agora o dialogador, depois que fez aquela parte introdutória e tudo mais, ele começa a esclarecer racionalmente, com consistência doutrinária e ponderação. Gostaria que ficasse isso claro, se fosse preciso anotem, mas o esclarecimento tem que ser correto e tem que ter a base doutrinária, mesmo que sejam pessoas de outras religiões ou que sejam casos assim, mas a base da doutrina não podemos deixar de dar. É que nem o atendimento fraterno de encarnados, que às vezes a pessoa chega, teve gente que quis discutir anos atrás, dizendo que se a pessoa não é espírita, não tem que falar de espiritismo com uma pessoa que vem fazer atendimento fraterno. Vocês concordam? Claro que não. A pessoa veio aqui, claro, ninguém vai querer pôr o espiritismo na cabeça dela ou obrigá-la a ser espírita, mas alguns pontos doutrinários são obrigados a serem colocados para que a pessoa possa fazer. Ela veio a casa buscar, né? Então não há reencarnação, tantas coisas que são básicas. Então veja bem, esclarecimento racional, com consistência doutrinária e muita ponderação. E aí clarear o raciocínio do espírito através de uma série de reflexões, fazer o espírito pensar, que o leve a compreender suas atitudes e situações. Aqui entra o rapport que o Silvio falou há pouco, que você, muitas vezes, após ter ouvido o espírito falar e colocar a sua dificuldade, nós temos que aderir a algumas coisas. Então, vou dar um exemplo. Você tem um espírito obsessor que quer vingança, vingança, vingança. E conta a história dele, que é muito triste, que é muito doída, que realmente a gente fica pensando, meu Deus, se fosse eu no lugar dele, não é? Você não vai dizer para ele assim, não, mas isso já passou, agora não adianta trabalhar assim. Você vai mostrar para ele que realmente ele tem muita razão, com toda a dificuldade que ele tem passado, com tudo que ele tem sofrido, que realmente você entra na dele, inicialmente. E depois, mais mesmo assim, veja bem. Então você vai trabalhar o espírito a partir dali, para que ele entenda que não tem. Você vê, olha, você fez tudo isso, realmente é assim. Mas veja como você está sofrendo. Isso tem te ajudado? Tem resolvido o teu caso? O que você está passando, o que você está querendo? Vai fazer com que as coisas deixem de ser como foram? E aí começa a trabalhar o outro lado. Então você tem que ponderar doutrinariamente com ele. Mostra a lei de causa e efeito, vai mostrar que Deus é Pai, que nada fica impune na lei divina, né? Que a justiça com as próprias mãos, eu estou falando nesse exemplo, né? A justiça com as próprias mãos não adianta ser feito, nós não vamos conseguir. Nós temos que confiar que Deus existe, que Deus é bom, e que se a justiça humana falha, a justiça divina jamais falha. Ah, mas ele morreu e não pagou o que fez, por exemplo, né? Sim, mas a vida continua. Então você vai trabalhando nesse enfoque, para que o indivíduo sinta realmente o conteúdo e que não adianta ele continuar daquele jeito, porque ele não vai resolver a situação, que ele tem que mudar, e aí depois vai entrar. Então leva a muitas reflexões. Todos, sem exceção, todos os casos que aparecerem para o atendimento junto ao dialogador, todos podem ser levados a uma reflexão. Todos. Né? Para que a pessoa, porque se não for assim, Jesus fazia assim. Todos os casos que o Evangelho conta de Jesus, quando traziam a problemática para ele, ele não dizia faz assim, não faz assim, está errado. Não, ele não fazia, nós fazemos isso. Porque a gente é assim, como é que chama? Impulsivo, a gente já quer mostrar que já sabe, a gente diz, mas Jesus não. Ele veio despertando consciências, trabalhou com carinho, foi mostrando, e ele falava menos e fazia a pessoa pensar mais em todas as situações.
E por isso nós entendemos que a reflexão para o espírito será muito importante. E quanto ao tempo, que é bem discutível o tempo de atendimento, eu vi vários autores e varia, né, a ideia, mas menos que 10 minutos só se for num caso muito rápido, que também pode existir. Mais que 15 minutos talvez fique demais, com algumas exceções. Às vezes há casos em que você é obrigado a fazer um atendimento um pouquinho mais prolongado. Não é o comum, ninguém vai ficar por aí falando 20 minutos. Mas existem casos em que é necessário e não está errado, né? Porque às vezes é preciso você pegar alguma pessoa que naquele momento esteja precisando muito, né, do que você querer fazer três. Não é a quantidade, é a qualidade do nosso trabalho que deve ser observada. Então, clarear o raciocínio levando à reflexão e a argumentação que deve ser utilizada pelo dialogador, né? Lúcida, como alguém já falou há pouco também, amorosa, com advertências honestas, sempre atendendo cada caso especificamente. Não existe 2 casos iguais para o atendimento, não existe. Pode até o foco ser o mesmo, o assunto principal o mesmo, mas as circunstâncias, a forma como aconteceu, as continuidades depois do ato ou do fato, né? Então, coisas que vão variar e que nós temos que pegar os pontos sutis de cada caso. Levar o comunicante a modificar conceitos por meio de uma lógica clara e concisa. Não é assim, você tem que mudar, você tem que saber, não. Você vai convencê-lo pela lógica, com base na doutrina espírita e, sobretudo, permeada de amor. Então, esclarecimento, levando à reflexão e argumentação, fazendo com que o indivíduo possa, a partir da luz da orientação, aceitar um encaminhamento que virá naturalmente, né, junto a todo o trabalho. Então, agora, antes, alguma pergunta, alguma colocação, alguma complementação? É isso mesmo? Muito bem. Então eu trouxe aqui alguns casos que eu ia dividir em pequenos grupos, mas não vai dar. E aceitei a sugestão do Elias, que faça como nós fizemos agora. Então eu tenho o caso também escrito aqui, tenho os casos aqui, mas a gente vai e vocês então vão acompanhar e vão procurar dar algumas sugestões para ter uma ideia de como melhor resolver. Então, o primeiro caso aí. Tens o teu microfonezinho, não? Apego materno. Entidade se apresentou chorando e desesperada. Havia desencarnado há algum tempo e estava ciente deste fato. Encontrava-se terrivelmente revoltada, pois tinha deixado 4 filhos bem pequenos, necessitando ainda de seus cuidados maternos. Estava inconformada com o acontecido, principalmente porque, indo ao lar, encontrara outra mulher no lugar que lhe pertencia, e dizia que isto ela não perdoava ao marido. Julgava-se traída por crer-se única que poderia ocupar o coração do seu esposo e o afeto de seus filhos queridos. Todo mundo entendeu, né? Me diga uma coisa, é muito difícil aparecer um caso assim? Bastante comum, né? Muito bem, então, pensando como que nós vamos esclarecer e argumentar este caso para o espírito choroso que não aceita a situação. Pode falar, ela lá atrás, levanta para ficar mais, por favor. Tá, ela já tinha ciência que ela tinha desencarnado. Então a revolta dela era que voltava para lá, tinha uma outra mulher e que seus filhos eram necessitados. Então conversar com ela, já sabe da sua situação. Você bem diz que deixou 4 filhos necessitados.
situação do marido que ficou sozinho, como que ele ia cuidar das 4 crianças. Então vamos agradecer àquela mulher que está lá ocupando o seu lugar para cuidar dos seus filhos. Deus é Pai, providenciou uma outra mãe, visto que você não poderia mais ficar. Por aí seria? Sim, você está indo bem. Vamos ver se o outro te ajuda. Vamos lá, outro que queira ajudar. Gostaram do que ela falou? Sim, o primeiro argumento lógico que ela deu é de que as crianças não poderiam ficar sozinhas, que o pai era provedor, ela não disse, mas eu estou dizendo, né? Tem que trabalhar, precisa de ajuda, 4 crianças não são 4 objetos, então ele precisava de auxílio. Foi melhor ele colocar uma esposa do que colocar alguém, talvez que não tenha muito comprometimento ou coisa assim. Então, ela fez uma primeira colocação, muito bem, por sinal. Vamos ver o resto. Vamos ver. O resto do esclarecimento. Uma continuidade, eu acho que seria importante também colocar, mas eles não estão sendo bem cuidados, estão passando por dificuldades? Não, já é um ponto bom. Sim, claro, mostrar esse lado, né? Está vendo também. Teria o risco dela, na interpretação dela, ela achar que eles não estariam sendo bem cuidados. Então, como ela está revoltada, qualquer questionamento que possa levar a esse duplo sentido é isso no primeiro momento. Mas daí vamos continuar ouvindo para depois a gente poder voltar e colocar como fazer. Fala, Terezinha. Eu diria que ela nunca deixará de ser mãe daquelas 4 crianças. Esse é um ponto. E a pessoa está ajudando na dificuldade que ela não pode estar. Exatamente. Essa história de nunca deixará de ser mãe é muito importante para ela. Os filhos são dela, nasceram com ela, mas ela nunca deixará de ser mãe. A outra será um apoio, uma ajuda para educar os filhos dela. Senão, se ela não estivesse junto, como é que ficariam aquelas crianças? Não é? Muito bem. Que mais? Pois não. Eu iria pelo caminho de uma provocação para tentar observar se a questão dela era realmente as crianças ou a questão de ter... Orgulho, né? Mas ela diz aqui no final, né? Julgava-se traída, então o marido... A questão da traição. Eu iria pelo caminho de tentar ver primeiro com ela o que está pegando, se é o sentimento com os filhos ou a traição. Mas isso que ele está colocando ali, meus irmãos, isso pode ser feito naquela parte inicial do acolhimento. Quando ela está falando, está chorando, está contando, você faz 1, 2 perguntas ali. O que nós estamos falando agora é que tem que argumentar e esclarecer, entendeu? Então agora ela vai precisar desse apoio em relação às crianças, de qualquer jeito. Mesmo que ela esteja preocupada com o marido que tem outra mulher, né? E que tem que ser esclarecido isso para ela, né? Então, de qualquer jeito, com as crianças também temos que entrar. Sim, né? sem dúvida. Pois não. O argumento que a Terezinha falou, eu acho importante para amenizar a revolta. Enquanto ela não abaixar a guarda dessa questão da revolta, ela não abre a mente dela para outras reflexões. Exatamente. Isso. Ela não vai perder o status materno. Né? Isso que é importante ela saber. Que ela trouxe, ela fez a parte dela, isso tudo o dialogador pode colocar. Que ela foi uma mãe, ela trouxe. Então ela tem, isso está no currículo dela, aquelas crianças que serão eternamente agradecidas a ela, no encontro possivelmente, Mas que eles precisam, nesse momento, são pequenos, né? De um auxílio e tem que ainda ajudar aquela pessoa que está ajudando os filhos dela. Né? Jesus colocou, né, que somos todos irmãos. Isso. Quem são seus pais? Quem são... Isso. Muito bem. É um outro argumento que pode ser utilizado. Que mais? É o auxílio. E com relação ao marido? Pois não. O próprio auxílio, a continuidade do auxílio aos filhos depende dela ter um autocontrole, de ter entendimento dessa continuidade, né? Dentro disso pode ser colocado que se ela for atendida e começar a se equilibrar, se harmonizar, e ela mesma poderá ser uma auxiliar dos filhos, daquela mulher, acompanhando o desenvolvimento delas da espiritualidade. Né? Isso também pode ser, isso também acalma o espírito e vai esclarecer. É isso? E com relação ao marido, ninguém falou nada? Como é que esse marido pode arranjar outra aí? Que isso? Eu acho um ponto muito importante isso aí.
Saiu para trabalhar, não está vendo? Como é? Saiu para trabalhar e não está indo. É que uma história construída, né? Eles têm uma história construída e ela faz parte dessa história, não é pelo fato de ter desencanado. Que o amor não tem limite, os laços amorosos continuam. Só que ele está encarnado, a vida continua aqui na Terra e ele precisa, quer dizer, tem que partir para isso, né? Tem que mostrar para ela que As necessidades da vida encarnada. que eles têm responsabilidade, que ele agora ficou com as crianças, tem responsabilidade com relação à educação dessas crianças e que para isso ele precisa de uma ajuda, que será muito melhor que ele tenha uma pessoa que ele possa gostar e que goste dele do que ter um inimigo dentro de casa ou coisas assim. Tem que partir para o lado também emocional, mas ligado ao lado racional, né? Esse seria trabalhar esse sentimento de posse, se ela pensa isso, se sentir atraída a meus filhos. Meu marido. E trabalhando isso no sentido de que os filhos são um empréstimo e o laço afetivo jamais vai tratar isso, né? E como é que termina a conversa? O que nós, como dialogadores, podemos fazer para terminar essa conversa, para ajudar essa mulher? Vai depender da resposta dela. Se ela estiver predisposta, um encerramento favorável, a sair da revolta, o encaminhamento vai ser Se ela tem um interesse com os filhos, realmente, quando foi colocado que a mulher iria ajudar os filhos e tudo mais, isso já acalma. Então faz com que ela se harmonize um pouco mais, porque se o objeto principal era o cuidado amoroso de mãe, né, e ela sabe que não pode dar, porque isso o dialogador pode dizer para ela, você já não está mais no mundo físico, você não pode fazer as necessidades imediatas das crianças. Então ela já vai se acalmar só com isso. Ela precisa começar a cuidar de si. Também, mas eu acho que o objeto principal, o foco é esse aqui, né? Então ela tem que se cuidar. Isso, ela tem que se cuidar para poder ajudar. Elias? Mais ou menos nessa linha de pensamento, que nós poderíamos dirigir a ela, dizendo que ela, com certeza, continuaria tendo oportunidade de visitá-los com mais frequência, acompanhar o desenvolvimento. Sim, tudo bem. Então vamos passar para um outro caso agora, tá? Vamos ver um caso relacionado, são 3 casos relacionados ao aborto. Eu fiz questão de trazer os 3 para a gente ver que o assunto é o mesmo, o caso é o mesmo, mas são enfoques que têm que ser trabalhados pelo dialogador de forma diferente, tá? Então vamos lá, o caso primeiro. Problemáticas relativas ao aborto. Médico, enquanto encarnado, dedicara-se a fazer abortos. Apresentou-se muito perturbado, perseguido por vários espíritos. Acusava-se a si mesmo de criminoso e sentiu-se aterrorizado com os próprios atos. Estava arrependido e tinha muito medo dos que o perseguiam. No caso, esse médico estava com as crianças que ele havia ajudado, tinha feito o aborto, estavam todos ali, perseguindo, grudados nele, e assustando, chamando de criminoso e tudo mais. Então, ele estava apavorado, com muito medo. E o que nós vamos dizer para ele agora? Todos nós erramos. Todos nós temos nossos equívocos. Que aí vai levando nesse sentido que temos a possibilidade de nos redimir, de ser Pai. Deus é justo, esse é um argumento interessante. Deus é justo, você está respondendo pelo seu ato, mas ao mesmo tempo é misericordioso. Né? É isso? Sim. Claro. Ele está te dando oportunidades. Induzido, né, a entender que está se abrindo a oportunidade de reparar eventualmente os erros que passam. E o medo que ele sente, como é que você vai ajudar? Pode até arrefecer o medo, inclusive, quando oferece a oportunidade de redenção. Não imediatamente. Né? Mas vai. Outras ideias aí? Usar a oração, ensiná-lo a orar na hora que vem o medo.
para que ele, ligado a outras inteligências, numa percepção mais aberta, ele possa ajudar os que estão com ele e até afastá-lo pelo, tá certo, pela... Oi? Também esclareceu que ali onde ele está, ele foi acolhido, que ele não precisa ter medo, que ele não vai ser perseguido por esse medo. Sim, com relação ao local ali, mas o problema é ele sair dali, fica 10 minutos e o resto. Né? O resto não é fácil. Então ele tem que ter uma explicação a mais longo, né? Porque inclusive aqui entra bem fácil a colocação da questão de responder pelo ato e depois de reparar, que ele vai ter que se preparar para isso. Né? Ele vai ter que responder pelo que ele fez, porque o que ele fez é um ato contrário à lei natural, então ele tem que responder por isso, mas que como o Pai é misericordioso, ele vai dar essa oportunidade, e quem sabe todas essas pessoas ele poderá um dia, certamente terá uma possibilidade de fazer o auxílio, um bem a todas essas pessoas, e independente dessas pessoas fazer o bem para outros, porque o amor não cobre multidão de pecados. Então a gente pode, não necessariamente com isso, às vezes já perdoaram, já se afastaram, não estão mais nem ali, mas o ato dele continua vigente. Então ele vai ter que responder por isso. Agora a mulher acusava o médico a quem perseguia, desejosa de vingar-se. Explicou ter morrido em suas mãos quando este tentava provocar-lhe a interrupção de uma gravidez. Estava atormentada pelo remorso dessa ação e pelo ódio que nutria pelo médico. E queria vingança. Não pode demorar desse tanto, o espírito está esperando. Agora vocês ficam parados aí, como é que fica? Para ficar meia hora pensando, tem que ser rápida percepção. Pois não. Ela de novo, ela vai ajudar tudo agora. Vai? Pode ser. Como é seu nome, por favor? Madalena. Levar ela a tomar ciência que foi um ato de mão dupla. Ela também, ela permitiu. E aconteceu, então, né, agora não só ele vai ter que reparar isso, ela também se permitiu, né? Então aí toda aquela conversa que vai ter outras oportunidades de fazer, e agora tem que se equilibrar, se tratar. Interessante a colocação dela. No argumento principal, ela colocou esclarecendo e fazendo a moça refletir que é um ato de mão dupla. Então ela quer se vingar do médico, ela quer fazer tudo para o médico, mas ela esquece que ela foi ao encontro dele, não que esteja liberando o médico, porque o foco aqui quem é? É ela, não é o médico. Então não é que esteja liberando o médico, mas ela tem que assumir a responsabilidade dela que ela não está querendo. Certo? Pois não? Só se é o mesmo caso, na verdade ela já deve ter acompanhado visto que ele se arrependeu, é por conta de você trabalhar, que ele se arrependeu e vai reparar, mencionar isso a ela também, porque daí os dois vão poder atuar de forma conjunta nessa reparação da justiça divina. Tudo bem, só que como na hora do dialogação, às vezes não vem junto, ou mesmo que venha, nós não podemos atrelar um caso a outro, porque daí não seria ideal. O ideal seria atender o médico no lado dele e atender a mulher, que você pode usar os mesmos argumentos só sem fazer esse... Porque é perigoso fazer isso, tá? Mais alguém? Então vamos ao terceiro caso. Mulher interrompeu a gestação do 6º filho. Pobre e lutando com dificuldade ao engravidar, desorientou-se e provocou o aborto do qual se arrependeu imediatamente. Jamais se perdoara e dali para a frente sofreu duplamente, carregando o peso do remorso. No plano espiritual, encontrou-se com aquele que seria seu filho e teve um grande abalo ao certificar-se que ele era um ente querido ao seu coração e queria encarnar com a finalidade de ajudá-lo. Ele a perdoou, mas ela, inconformada com o fato, não conseguia até então perdoar a si mesma.
Estão vendo? São 3 enfoques bem diferentes. Mas Elias, não dá para dar certificado para essa turma. Eles demoram muito para resolver. O espírito cansou, saiu e ela não. Tem alguém aí que me escute? É isso mesmo. Vamos lá. Diferente da outra, ela já se arrependeu, né? Imediatamente. E na história conta que ela desencarnou bem tarde, sofreu muito, teve uma vida muito difícil e tudo mais. Aquele espírito, talvez a espiritualidade tenha preparado para ajudá-la, né? Mas sempre com remorso, sempre com a problemática. E agora ela está inconformada do mesmo jeito, principalmente porque ela reconheceu o maior erro dela de não ter aceitado aquele espírito que retornaria. E não se perdoa a si mesmo. Este é o ponto-chave da questão. O fato do filho estar nessas condições espirituais seria um gancho para tentar trazer o pensamento da bênção que é de ter esse reconhecimento do filho. Já perdoou, que já estava predisposto a auxiliar antes, ainda continua predisposto a auxiliar. Um espírito bom, né? Amigo. Então, que ela precisaria fazer um esforço que lhe cabe de modificar a sua condição mental, né? Para se auto-perdoar, para buscar as condições de reparação que ela necessita. E poderíamos voltar à ideia do Lorival, quando ele colocou que as pessoas estão equivocadas, muitos de nós erramos, não somos espíritos ainda perfeitos, e que nós cometemos os nossos equívocos, por isso mesmo temos oportunidade que Deus nos oferece. Ela agora que já sabe, ela já está trabalhando no mundo espiritual, e segundo a história que eu li, eu só tirei a essência aqui, ela trouxe uma equipe de pessoas que estavam envolvidas todas com o aborto, e na espiritualidade ela luta para esclarecer e acompanhar e impedindo o aborto, ajudando as mães, aquela coisa toda. Ela já está no trabalho, mas ainda não se perdoa. Tá? Então o auto-perdão aqui é que vai ser exatamente o ponto-chave do trabalho com essa mulher. E novas oportunidades. Oi? Realmente eu não fiz com maldade. Ela entendeu que era melhor. Isso. A dificuldade era tanta que ela entendeu que era melhor. Mas como ela já se arrependeu, como disse o Lorival, todos nós levamos, ela levou também. Mas que agora ela está tendo a oportunidade de ver se ela esse. Muito bem. É isso aí mesmo. Posso ir para frente? Caso de ódio e vingança. Ele fora assassinado e sua família também. Agora, sua maléfica atuação perseguidora fazia do algoz de outrora sua vítima de hoje. Dizia que jamais o perdoará. Ele tem que pagar. Somente agora, depois de muito tempo, o descobri disfarçado nesse novo corpo. Está perto da hora da vingança. Não o largarei mais. Também bem comum, né? Vamos lá? Tirar, talvez o primeiro esforço seja para tirar a ideia de ser instrumento de justiça. De justiça. A justiça com as próprias mãos. Voltar a ideia do pai, né? Acolhedor, da justiça em família divina. Nós tivemos um caso parecido assim. É bem comum, sempre vem, só que não assim igual, mas vem que está no outro corpo, que eles descobrem, né? Que quer vingança, eles querem a justiça que eles não tiveram. Falam em Deus, muitas vezes eles dizem que Deus é esse? Como é que na hora de matar minha família e a mim mesmo, Deus não existia? Estão com o mesmo script. Pois não. Ele estimulava a se lembrar da sua família, esclarecer onde é que está ela, para ele buscar outro foco. A sua família. Isso mesmo.
Muito bem, bem por aí. Mostrar, né, o quanto que ele pode ser mais útil para a família, quanto que essa família está sentindo falta dele, onde é que esses laços não se acabam. E entrar nesse lado da justiça divina também, né, que além de tudo, ninguém fica impune. Né? Que ele não precisa se tornar outro assassino, digamos assim, né? Para poder fazer o que ele que ele acha que não foi feito. Enfocar o quanto ele está sofrendo em razão dessa atitude de vingança. Poderá fazer mudar o que está sofrendo. Quanto tempo ele está perdendo, né? Sofrendo, querendo fazer sofrer uma coisa que o outro já nasceu de novo. Né? Isso ele tem que focar, que o outro já nasceu de novo, já está com novos programas, já está começando a trabalhar-se dos erros que cometeu e que ele está parado no tempo e no espaço, com ideia fixa de ódio e de vingança. Isso também tem que ser focado ali. Acaso? É? Então tá. Mais alguém? E o último? Fanatismo. Espíritos. Não, aquele espírito se apresenta. Espírito se apresenta dizendo que ninguém tem autoridade para falar em nome de Jesus. Só os padres da igreja dele e os discípulos. Fala na ressurreição. Nota que o corpo não é dele e não admite que já morreu. Será que dá por 15 minutos? Acredito que não. Esse precisa um pouquinho mais de tempo. Acho que o primeiro foco é esse, não ter expectativa de querer resolver o problema. Não vai convencê-lo de jeito nenhum de início. Mas vamos por parte. E essa autoridade para falar em nome de Jesus não pode ser explorada? Não foi o próprio Cristo que decide pregar sem determinar que tinha que ser só fulano e fulano? Que mais? O fato da morte pode ser abordado. Ele não admite que morreu, mas realmente não morreu, você está vivo, tá certo? Você está certo. Então, não leva do lado contrário, para querer passar o conhecimento como de outro. Você realmente está vivo? Pois é, já que a vida continua, será que é tão igual a você conhecia? Tem que deixar a reflexão para depois. Esse aqui é daquele tipo de espírito que vem, conversa, vai embora e não sai convencido. E não significa necessariamente a ineficiência do dialogador. É que ele tem as ideias tão incrustadas e tão cristalizadas em si mesmo que dificilmente ele vai abrir assim. Então, às vezes, a espiritualidade faz esse tipo de coisa. Eles vão devagar, trazem uma vez, traz a segunda, traz a terceira, e em cada uma das vezes que o espírito vem, ele recebe novas informações e vai somatizando informações para que no final ele tenha condição de desenvolver. Certo, gente? Muito bem. E ainda tem as entidades brincalhonas, zombeteiras, né? Que às vezes vêm rindo, fazendo coisa para atrapalhar a reunião, para atrasar, para tirar o foco. Isso também existe. Mas aí o doutrinador sério vai certamente dar um chega para lá e acabar com essa história. Bom, falamos da palavra. A segunda técnica é a oração. Eu não preciso de agora para frente ficar tanto tempo falando, porque já é bem conhecido isso de todo mundo, né? Mas eu tinha que colocar isso, porque o dialogador sabe que ele precisa usar estes instrumentos para ele poder trabalhar. Então a oração é um trabalho magnífico, é um meio que nós temos na mão, porque primeiro é o ato de sintonizar mais ainda com a equipe superior, né? A nossa percepção durante a prece ela vai abrir, facilitando mais ainda a intuição e a ajuda que a espiritualidade pode dar.
E isso por si só vai acalmar aqueles espíritos. Mas um detalhe que eu coloquei aqui como regras importantes: orar somente diante de um espírito comovido. Não adianta dizer, vamos começar a rezar, porque você... Não adianta querer correr com o espírito ou dizer que tem que fazer a prece, porque... não. O espírito tem que ser devagarinho, fazendo reflexão, aceitar. Muitas vezes a gente diz assim, pois é, mas então antes de você sair, vamos orar conosco. Eu não sei orar. Mas se você quiser fazer, faça. Né? Então isso é bem comum também. Aí é a hora que a gente diz, pois então tá, então apenas acompanhe meu pensamento, pense uma coisa que você gosta, e o espírito então vai, ele pode até, e ali às vezes até já encerra o trabalho, né, com ele. Mas isso é importante, que ele queira, porque se ele não quiser, é muito difícil você querer convencê-lo a isso. Orar em atitude associativa, de preferência com ele. Gosto muito de fazer esse tipo de coisa, fazer com o espírito junto, né? Ele, você falando como se fosse ele falando, né? Então ele vai ajudar. E orar telementalizado, né? Inspirado pelo mentor. É isso que é importante, que a gente tenha esse amálgama, né? essa ajuda, essa ligação com o mentor espiritual, que certamente na oração a gente até fala coisas que a gente não imaginava falar, mas que vai ser fundamental para esse espírito, né? Normalmente fazer uma prece mais sentida em relação à própria problemática que estava sendo passada para nós, né? Existem casos como esse do padre, por exemplo, que seria vantagem se fosse fazer então o Pai Nosso, que pelo menos está dentro da visão dele, né? Também. Ok? A questão da fluidoterapia, do passe, né? No trabalho mediúnico, em que momento se costuma usar o passe, né? Geralmente os médios de apoio vão fazer essa parte, auxiliando o dialogador, né? Se o espírito estiver muito perturbado, o passe acalma, pode ser distância, né? Desfazer ideoplastias, quando ele forma a imagem, cria imagens, cria figuras, cria ideias que ele fica ali concretizando para a vida dele. Então o passe, ele, como é um trabalho de ordem magnética e ele tem uma força muito grande, ele, assim como plasticiza, ele também desconta, desmancha aquilo que ele está realmente feito. Então é feito um trabalho junto ao médium, junto ao espírito, para desfazer essas ideoplastias quando dá, né? Indução hipnótica para fins de regressão, na hora que o dialogador vai trabalhar com a regressão. O passe é interessante fazer, porque daí o espírito vai se acalmando. Interromper a comunicação para a proteção do médium, muitas vezes é necessário, se é o caso, muitas vezes não, poucas vezes, né? Se o médium, se o espírito está muito ou violento ou está muito problemático, se você vê que pode gerar problema maior, então vai devagarinho, dando passe, encerra e deixa para uma próxima continuação. Revigorar os cambalitos, aqueles que chegam com dor, com muita doença, né? Adormecer para repousar, e ainda os médicos estabelecer o equilíbrio e auxiliar os médios em desenvolvimento. Não precisa não precisa ter essa ideia de que cada vez que termina um trabalho tem que dar passe em todo mundo. É que nem o passe, né? Quando a gente vai dar passe nas pessoas, não precisa o médium terminar o passe e tomar passe. Porque o passe já é uma passagem, o nome já diz, né? Da espiritualidade, o médium é o intérprete, é aquele que é o meio, ele vai então tudo passa por ele primeiro para depois ir para lá. Mas pode acontecer que no trabalho mediúnico ou em algum momento haja necessidade de auxiliar o médium. Então o passe serve para isso. Tá? Pois não? Nesse caso, o passe pela equipe de apoio do passe, não pelo dialogador. O dialogador já está fazendo automático, porque ele está ali, ele já está dando, mas a gente deixa o dialogador preocupado com o diálogo e pode pedir o apoio da equipe de apoio.
que é importante, porque se eles estiverem ligados, como a gente viu no começo, ele vai ser um trabalho de equipe, né? Ficaria muito mais importante para isso. A ectoplasmia, que Charles Richer chamou de ecto, quer dizer por fora, e plasma, forma modelar. O ectoplasma é um elemento químico que fica no citoplasma da célula e a Sueli Caldas-Schubert fala aqui sobre ele, né? Muitos fluidos utilizados nas reuniões para formar imagens sugestivas e para a magnetização necessária vêm das doações de todos os componentes da reunião quando unidos de forma harmônica, o que também favorece a recepção das ideias que o mentor transmite ao doutrinador. Nós sabemos que toda essa coleta de doações para o atendimento da área da mediunidade é feita inclusive para aqueles que vêm assistir palestra, que estão centrados, harmonizados, auxiliando em várias atividades da casa. Os espíritos fazem isso. Colocam no armazenamento esses elementos e depois, no momento adequado, eles usam, juntamente com aqueles que são elaborados pelo próprio grupo no trabalho mediúnico, para atender casos específicos no trabalho da dialogação junto à terapia. Então, existe essa ação ectoplásmica que é usada para a recomposição perispiritual de muitos manifestantes, deformações, né? Espíritos que chegam muitas vezes diz que não tem um braço, perdeu uma parte do corpo, e o dialogador são espíritos doentes, sofredores, que aceitam com facilidade aquilo que está sendo feito, e o dialogador pode perfeitamente, se for conhecedor da técnica, ajudar na recomposição, pede o auxílio da equipe de apoio, de todos os presentes, ora, e a equipe espiritual, a partir daquele momento, vai auxiliar aquele espírito na recomposição naquele momento. Nós tivemos muitos casos assim, né? Em que o espírito, então, por exemplo, chega assim, com a mão torta, tem dificuldades, teve algum problema quando nasceu, viveu assim, desencarnou assim, e a gente então vai trabalhando com eles, porque ele ainda tem aquela ideia do corpo físico, né? E a gente sabe que perispiritualmente ele tem dificuldade, o corpo físico retrata um problema perispiritual. Então, vai ser trabalhado não é no corpo, porque o corpo não está ali, mas no corpo perispiritual. E ele então vai ter resultado positivo naquele momento. Às vezes o espírito chega a estar com o órgão paralisado, por exemplo. E aí a gente diz, não, vamos orar, nós temos aqui uma equipe médica junto conosco, né? Temos enfermeiros, temos uma equipe especializada e eles vão cuidar de você num primeiro momento para depois você passar para um caso mais específico, né? E aí o espírito acata, porque ele vai aceitar, ele veio para isso, ele está sofrendo, e aí nós trabalhamos em cima disso. E muitas vezes ele já começa a mexer os dedos, a perna, então ele já está vendo, você pode, às vezes é com a voz, às vezes é com os olhos. Então tudo isso é importante, mas é outra coisa, o dialogador precisa ter domínio da técnica, né? O passe e a oração é mais fácil, mas a ectoplasmia e também, como nós vamos ver, a regressão e a hipnose é um pouquinho mais complicada. Então temos que ter um cuidado, ler mais, estudar mais, para a gente poder. Isso aqui é apenas um toque que eu estou dando para que a gente possa, projeções mentais também, né, auxiliar a terapia das ideoplastias, né, dos formas de pensamento, tudo aquilo que for. Nós vamos ver que esse elemento também ectoplásmico será utilizado pela equipe técnica para, às vezes, a criação de telas, de aparelhos, de atos cirúrgicos. Tudo isso pode ser feito dependendo daquele grupo que nós vimos no começo. É uma equipe unida, é uma equipe homogênea, temos médios com condições, isso tudo pesa. Então, às vezes, nós temos o trabalho, mas não temos a condição de fazer, por exemplo, uma técnica como essa. Então, cada um vai ter que conhecer o seu potencial.
A questão da hipnose, né? A hipnose é uma técnica, na verdade não é uma técnica espírita propriamente dita, porque a hipnose é um trabalho feito inclusive na área médica e tudo mais. O termo é utilizado aqui para mostrar que ela ajuda a buscar no inconsciente as coisas que o espírito precisa trabalhar. Então, ajudar a reviver experiências traumáticas do passado que parecem associadas com os sintomas atuais e diluir fixações mentais deprimentes. Então, como é que vai acontecer a ação sugestiva, né? Normalmente, o dialogador vai dar uma sequência de ordens. Veja como é importante, essa é uma técnica muito interessante de fazer e tem um resultado excelente, né? Sequência de ordens e apelos que estimulam o inconsciente e eles vêm facilmente acessíveis para isso, né? Colocando o paciente no estado de confiança e de adesão às propostas terapêuticas sugeridas pelo dialogador. Induzir ao sono, a medicação, o espírito chega com muita dor, por exemplo, e ele está vivenciando, no caso do suicida, às vezes aquele momento da morte, aquela dor que ele está sentindo e tudo mais. E o dialogador vai trabalhando com ele, nós estamos aqui, temos uma medicação, ora, pedindo assistência para que a medicação do laboratório espiritual do mundo invisível seja trabalhada. Kardec coloca muito bem isso lá no livro dos médiuns, e aquela medicação que nós não temos aqui, mas que existe no plano espiritual, e ele então vai recebendo, e à medida que ele vai sendo orientado, você está recebendo um auxílio, os médicos estão aqui, você está vendo, vai conversando com o espírito, né? Às vezes diz, não, eu tenho enfermeiro aqui do lado. Então, calma, vamos orar. Enquanto isso vai acontecendo, você ora com o espírito, você trabalha a mente dele para a recepção desse atendimento especializado, né? O local, muitas vezes ele diz, você sabe o que você está vendo? O que você está vendo? Ele descreve, às vezes descreve situações que estão no local, um quadro, uma pessoa, o que está vendo. Eu estou vendo pessoas aqui orando, estou vendo pessoas de branco, como enfermeiros. Então, você vai dizer, está vendo? Eles estão aqui. Então você sugestiona, dá a ordem de comando para aquele espírito sentir que está sendo amorosamente assistido por todos, né? As presenças dessas pessoas são importantes e tudo mais. E atenção para os quadros ideoplásticos projetados pelos mentores para lições ao socorro, né? Porque às vezes também, vamos ver adiante, né? São colocados quadros e o espírito começa a ver quadros que ele não via. Então, por exemplo, se o indivíduo já desencarnou num estado, por exemplo, de doença, e ele não lembra, não viu, ele pensa que não desencarnou ainda. Isso é bem, casos assim, é bem comum. E aí o dialogador pode dizer, bom, mas você não sabe, eu não sei onde é que eu estou, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que tá. Aí ele diz, bom, então o que é que você lembra? Né? Faz uma espécie, uma sugestão que vai chegar também numa regressão de memória. Então, o que é que você lembra? Nós estamos na regressão, né? Remover traumas e superar medos, tomar a consciência da própria morte. Mas antes de chegar lá, deixa eu voltar só um pouquinho. A sugestão pós-hipnose, não esqueço, tem que ser feita, tá? Quando fizer a hipnose. Quando vai orientar para o sono, você agora está cansado, você tomou uma medicação, agora você vai dormir, vai descansar, vai repousar. Depois, aí vem a pós-hipnótica. Quando você acordar, você vai receber maiores informações, você já estará fortalecido. Tem que fazer a continuidade para que o espírito entenda essa continuidade que ele vai ter. E não simplesmente apagar e depois fica perdido sem saber o que faz. Então, essa sugestão pós-hipnótica é importante. Com relação à regressão, estava falando que o espírito ele não sabe, por exemplo, que já desencarnou. Então, o dialogador pode levá-lo a uma lembrança, mas eu não lembro. Tem certeza? O que você estava falando? Eu me lembro que eu estava no serviço. E aí eu vim para casa. Minha mulher estava sentada ali do lado e eu disse para ela que eu estava com uma dor de cabeça. Ela fez um chá para mim. Estou contando um caso acontecido, tá? Ela fez um chá para mim e eu fui deitar.
E o que mais você se lembra? Não, eu deitei e dormi. Mas o que mais que você lembra? Ah, eu me lembro que uma hora eu acordei e ouvi uma conversa. Você pode já fazer uma regressão se for o caso necessário. Os espíritos podem nos ajudar mostrando o quadro. Então ele vai ter a imagem, né? Onde ele vai ver ele. Ah, eu estou me vendo ali, eu estou deitado, deitei, dormi. Mas agora eu vi que eu levantei. Eu fui ao banheiro. Também é outro caso. Eu fui ao banheiro. E quando eu vi, eu senti uma dor muito forte. O que aconteceu? Ah, eu estou caído. Ah, mas a minha mulher está chorando. Meus filhos também. E você? Você não diz assim, tá vendo? Você morreu. Também não pode fazer isso. Você vai dizer, e o que você acha que aconteceu? O que você consegue explicar a respeito do que você está vendo? Aí normalmente vocês vão dizer que engraçado, mas eu estou vendo que eu estou aqui, mas o meu corpo está ali. Então, eles vão trabalhando e você vai induzindo, isso chama-se indução, trabalha-se na hipnose, trabalha-se na regressão, onde o espírito então vai chegar à conclusão junto com você de que realmente ele desencarnou. Entenderam? Então, essas recordações que vão ser trazidas, ideoplastias, imagens de cenas do passado, que muitas vezes acontece, visão de seres espirituais. Às vezes a pessoa diz, eu não gosto de ninguém, eu não quero saber de ninguém, eu não confio em ninguém e tal. Mas em ninguém, ele fica quietinho, de repente ele começa a chorar e diz, tem só uma pessoa que eu gosto. Que eu gostaria de... Você viu? Que você gostaria de ver? Eu gostaria. Sim, mas essa pessoa... Cuidado, hein? Porque você daqui a pouco vai dizer que a pessoa está do lado, ela está encarnada, ela não está nem ali. Então você vai conversar com ele. Sim, essa pessoa... Onde que ela está agora? Ah, ela já morreu faz tanto tempo. Eu ainda nisso. Aí você viu. Aí vai descobrir que é a mãe, ou é o pai, um grande amigo, alguma com filho, né? E normalmente, neste momento, a intuição que a equipe espiritual dá para o dialogador é muito importante. Há casos em que a gente tem uma segurança enorme, já diz assim, então olhe quem está ao seu lado. Você faz isso com segurança porque você está sentindo. Isso é uma coisa muito, é um feeling, é muito, né, de cada um. E às vezes você não sente. E se você não sente, não faça. Porque daí você pode estar querendo mostrar que sabe e na verdade o espírito não está ali, né? Então isso é tudo uma questão de você ter bom senso, vai ser muito da prática que você vai fazendo e vai sentindo aquele momento. Alguém quer completar isso aí para me ajudar? Eu quase não falei. Quando a gente estava no café ali, foi dado um exemplo de uma situação em que a pessoa evocou a mãe. O espírito chegou revoltado, já estava se acalmando, estava caminhando já para se retirar. E o dialogador evocou a mãe como se fosse para arrefecer de Deus. No fim, a revolta dele era contra a mãe. Então, quer dizer, fazendo um comentário analítico assim, né? A gente não sabe quem é nem nada, mas o dialogador fugiu ao foco. Né? Ele não precisaria ter feito isso. Se ele não tem ou não sabe alguma coisa, não faça. É mais garantido. Você tem segurança. E aí, de repente, você pisou num terreno muito difícil, minado, que você criou um problema maior sem querer. Né? Então, com boa intenção e tudo. Mas, olha, todo cuidado é pouco. Né? Essa questão de afirmar, né, cara, que a pessoa com quem o nosso atendido dessa forte ligação, quando a gente consegue essa sintonia bem harmoniosa com o dirigente espiritual, ao desenvolver do diálogo, você recebe a intuição muito clara, que foi ele que te trouxe aqui. Aí você ouve essa, né? Aí você pode colocar com segurança para aquele amigo que aquela pessoa está ali, seja parente, filho, mãe. Certo. Se tiver muita certeza, porque senão ele vai dizer, não foi ele que me trouxe, não, quem me trouxe foi esse moço que está ali, ó. E aí a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas é uma saída se você tem a certeza.
Então, muito tato, diz o codificador, lá no livro dos médios, tato, para lidar com os espíritos. Aliás, teve uma frase que foi lida aqui que dizia isso. Eu falei tudo aqui embaixo? Daí também na regressão de memória você pode voltar paisagens, locais, templos, o que for necessário pode ser feito que o espírito possa corresponder. Eu estou trazendo aqui o projeto Imagem que fez essa cena do livro Nos Domínios da Mediunidade, em que Libório, que era um espírito muito agressivo, um espírito atrasado, um espírito endurecido, né? Foi trazido à reunião mediúnica lá no livro e fazem com ele uma regressão. E ele então, aqui dá para ver bem, né? Ele aqui, a médium que está atendendo, o dialogador está aqui, e aqui então foi feito um quadro para que a memória que ele está tendo naquele momento, induzida obrigatoriamente, porque estava no problema dele, ele vai ser impresso na tela. Ele era uma pessoa bastante difícil, estava encarnado, e a mãe estava muito doente. Era uma época de carnaval, a mãe era pobre e guardava o dinheirinho para a casa da medicação. Deu toda a economia dela para ele buscar o remédio. Ele foi e não voltou nos 3 dias de carnaval. Gastou o que tinha e tudo. Quando ele volta para casa, na quarta-feira de cinza, tá lá no livro assim, né? Ele vê que tinha pessoas ali, a mãe muito mal para desencarnar. Ele olhou a mãe, não deu bola, foi para dentro foi para tomar banho, né? Mas estava bêbado, embriagado. Ligou o gás, caiu e desencarnou ali. Então a questão dele é o remorso, é tudo aquilo, e eles então mostraram, e ele vê a mãe na cama e tudo mais, então está sendo atendido. Isso é um momento de regressão que é bastante interessante, né? Um comentário? E aí Allan Kardec coloca lá no livro dos médiuns, no laboratório do mundo espiritual, os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. E claro que aqui teríamos que estudar mais, mas ele vai, não esqueçam, a Gênesis capítulo 14, quando fala dos fluidos, ele vai explicar todas as propriedades, de como funciona, para poder explicar esse texto aqui. Que nós não teremos, se fosse 6 horas, né, Silvio, para a gente trabalhar, daí daria. As imagens fluem do pensamento do comunicante e funcionam como um espelho da alma. Isso é um trabalho, é lindo sempre que se faz um trabalho de regressão. E essa frase do codificador para o nosso entendimento. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como um espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa, por analogia. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então nós vimos que a tela pode ser feita, é temporária conforme a necessidade, mas a base é justamente isso, são as imagens fluídicas que estão em nossas cabeças, nossos pensamentos e que se projetam lá. Bom, na dinâmica do mundo espiritual, as salas de reuniões são muito importantes. Também já falamos bastante com desenhos, com figuras na semana, lá no outro trabalho sobre a reunião mediúnica, mas é o pronto-socorro espiritual, é o local onde os desencarnados experimentam novas forças, requer isolamento, etc. E exige cuidados especiais, respeito, silêncio, oração. Não tem muito o que. Os espíritos arquitetos que dão vidas às cenas, plasmas sutilíssimos são utilizados na criação de formas, paisagens que eu coloquei há pouco, que são retiradas até das pessoas que frequentam, instrumentos de alta tecnologia para
delicadas cirurgias, eles usam desses elementos, desses ectoplasmas, separações magnéticas e faixa vibratória de defesa e de segurança de todos os trabalhadores, aparelhos análogos aos amplificadores ou alto-falantes para serem usados em via pública, né? Muitas vezes a prece, por exemplo, do dirigente ou de quem estiver fazendo é ampliada, né? No final, no começo, então amplia, atende a todos aqueles que estão lá fora, que tem aquele bálsamo da prece, né? Tudo isso é feito pelo trabalho dos engenheiros arquitetos que fazem tudo isso. Essa tela, vocês observem aqui, né? A tela seria isso, branca e vibrátil, que condensa e projeta as energias mentais, são liberadas pelos componentes da reunião mediúnica que exteriorizam as energias ectoplásmicas. Então a espiritualidade utiliza os recursos que a equipe fornece, por isso lembremos Kardec lá, a qualidade, né, de todos os elementos, a qualidade da emissão mental, de todos os elementos que estão na reunião mediúnica vão dar o limite das nossas possibilidades no trabalho. Se o dialogador não tiver confiança, ou não tiver, não usei o termo certo, não foi confiança que eu quis dizer segurança, né? De que a turma vai dar conta na ajuda dele, é melhor não fazer. Né? Daqueles que estão junto, tem que pegar junto, tem que ter uma condição para isso. E aí então o espírito pode realmente projetar e aí eles vão entender. E ainda existe aquelas colocações do Despiciar André Luiz que coloca, né, dispositivos que permitem com um pequeno raio sedar um espírito presente, a reunião que eventualmente tem um surto. Pode acontecer de algum espírito que seja desarmônico, desequilibrado, e para evitar qualquer problema maior para o médium, para aqueles que estão presentes, ou até para os assistentes do mundo espiritual, existem formas que a própria espiritualidade já resolve. Digamos assim, eu imagino que fosse assim não tem aqueles tiros que dão de... que deixa anestésico, né? Então aí ele não causa problema maior. A desobsessão, que isso aqui também eu vou passar mais rápido porque não tem muito que o dialogador tem que trabalhar e muito, né? A palavra vem de desfalta, é uma negação à falta da obsessão. Como se faz para tirar a obsessão? Ato de tirar a obsessão, tratamento em reuniões especializadas. Tudo que nós falamos aqui se faz na especializada, mas muito que se faz na desobsessão não faz na comum. Porque você atender um espírito sofredor é uma coisa, você atender um espírito vingativo, obsessor é outra coisa. O argumento é diferente, as reflexões são diferentes, as respostas são diferentes, não dá pra gente generalizar nas coisas que acontecem. E lembramos Jesus, né, que cura aquele menino endemoniado e diz, quando os discípulos perguntam, que o pai leva primeiro para os discípulos e pergunta, e eles ficam assim que não conseguiram curar, e perguntam para Jesus, por que nós não conseguimos? E Jesus então responde, essa casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O que é oração e jejum? O jejum é de alimentar pensamentos positivos, de trabalhar no bem. Isso, oração todo mundo sabe, né? Mas o jejum não é só de alimento, tá? Tem muita gente que acha que tem que jantar, e muitas religiões adotaram esse princípio do jejum, fica 3, 4 dias sem comer. 40 como outros. Mas aqui não é esse sentido. E Jesus mostrava que precisava de muito mais para fazer um trabalho de desobsessão como ele fez. E a seriedade da reunião. Os participantes devem ser preparados por longo período. Por longo período. Não é porque terminou um grupo de estudos, não é porque fez um estágio que já vai entrar no trabalho de desobsessão. Pode estar preparado para aquele trabalho, pode estar acompanhando o trabalho, pode estar se aperfeiçoando, mas ele precisa de mais tempo de segurança para poder partir para o trabalho de desobsessão.
cuidar. E aí, para desobsidiar, é preciso atuar sobre o ser inteligente e dar a educação moral, ou seja, fazer despontar o arrependimento e o desejo do bem, levando-o a renunciar a seus propósitos. que quando o espírito é puramente sofredor, ele não pode não ter ideia negativa, não pode desejar o mal para ninguém. O obsessor, ele se qualifica justamente por essa característica. Então, por isso que tem que levá-lo ao arrependimento, para que possa então essa reflexão que se fala, né? Então, no trabalho desobsessivo, o importante é ajudar a libertação desses espíritos, que ele vai realmente acontecer através da sua transformação, através da prática do bem, que ele deve ser orientado para assim fazer, né? Bom, esse aqui eu vou cortar, que é um caso de obsessão coletiva, que eu nem os pivetes que vieram para o trabalho de desobsessão. A condição de terceiros para auxiliar a cura da obsessão é justamente a ascendência moral. Seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral, porque então se impõe aquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele. É o caso de Jesus. Tinha uma autoridade moral muito grande e todos cediam para ele. O que os outros tinham dificuldade, ele conseguia com facilidade, além de profundo conhecedor, né, das técnicas para o trabalho. Isso está lá no livro dos médiuns, tá? Agora, essa cura da obsessão, pode... A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos, porquanto aos rebeldes ao extremo. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém. É isto um fato incontestável pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Quer dizer, é uma chamada para nós, né? Porque não adianta a gente querer dizer, eu estou num grupo mediúnico, eu sou dialogador, eu sou importante lá dentro e tal. E não tem as características, não consegue trabalhar. É preferível a gente lutar constantemente, mudando o nosso comportamento, a nossa conduta, para poder atender as necessidades. E aqui no Evangelho, capítulo 28, tem uma observação fantástica, que diz: outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. Abracadabra. Não adianta. Para nós, e pelo que nós estudamos na doutrina, é que precisa realmente o diálogo, a orientação, seja na espiritualidade, seja aqui, mas não é fórmulas especiais que vão resolver o nosso problema. E essa passagem aqui do Hermínio de Miranda, também nós estamos encerrando, tá? É muito boa, né? No lugar do ritual externo, uma atitude interna de respeito e afeto sincero pelo comunicante. As reuniões espíritas de desobsessão são de grandiosa força revolucionária por disseminar por milhares de sessões mediúnicas o convite amorável do Mestre de servir incansavelmente para colaborar com a iluminação da humanidade a partir da transformação de um coração ferido e disposto a tudo por fazer o mal e vingar-se. No lugar do príncipe das trevas, colocamos a figura do irmão enfermo, que tanto quanto nós é necessitado de amparo e amor sublimes. Quer dizer, para nós não tem o demônio, né? Não tem nada daqueles espíritos que ficarão nas trevas para sempre. A visão doutrinária espírita é completamente diferente de tudo que se tem ouvido até então. E aí não se trata, eu vou falar com o obsessor agora, é um demônio, né?
Vou fazer um descarrego para ver se é fácil. Não, esse negócio para nós é diferente. Nós sabemos que tem que ir com muito amor, com muito cuidado, querer bem. E é impressionante, não sei se acontece com vocês, mas quantos casos que a gente atende, que a gente fica gostando demais daquele espírito, mesmo sendo ele um obsessor. Porque o espírito, ele é um sofredor, na verdade. Ele faz aquilo porque ele ainda não sentiu que não precisa fazer e que ele pode mudar. Mas no fundo, ele sofreu tanto que você fica com pena, né? A piedade que a gente tem. Então ele é um irmão enfermo, realmente. É assim que o Diálogo com as Sombras é um livro que todo mundo que trabalha na área também deveria ler, tá? O Diálogo com as Sombras. E a Sueli Caldas-Schubert, naquele livro Obsessão, ela fala de um quadro de rara beleza que eu já apresentei uma vez numa palestra. Ela conta que estava com muito tempo atendendo uma equipe de espíritos que estavam lutando contra o espiritismo, contra a casa também. Eles queriam derrubar, e ali vai, era toda semana tinha, e era aquela coisa, aquela confusão. E um determinado dia, que já foi o último, estava no final, depois de muito trabalho, o líder desse grupo se apresentou. E o dialogador, aí ele disse que o dialogador estava falando, ele já estava assim amolecendo muito, e disse que ele tinha sede, que ele queria água. E ela então conta que foi uma das mais belas reuniões que ela já participou, e que isso jamais sairá da tela mental dela, quando ela viu a cena que se formou no próprio ambiente da reunião mediúnica, onde todos, mesmo aqueles que não tinham evidência, sentiram o trabalho. Quando o espírito pediu para o dialogador que ele queria água, o dialogador começou a narrar essa passagem de Jesus, dele com a samaritana. E ele narrou de tal forma que, eu não vou repetir, todo mundo conhece, mas ele conta que aquela mulher chegou com aquele cântaro, né? E que ele começou a dizer que ele daria uma água, que descendentaria para sempre, e começou a falar, e o espírito se emocionou demais, e todos se emocionaram, e ela disse que se formou uma tela enorme no ambiente, né? E tudo lá fora, foi um trabalho muito bonito, que emocionou demais, e acabou aquela perseguição daqueles espíritos que eram uma falange, né? E eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com a Sueli a respeito desse trabalho aqui, que ela descreve de uma forma muito bonita, ela descreve muito bem. Então é um quadro de rara beleza. Quem sabe quantas vezes também nos trabalhos que a gente faz podemos usar, e eles farão isso, e muitos espíritos serão, porque todos podemos fazer, se quisermos fazer. E o final do diálogo, né? Aí quando termina, então é orar e proferir as frases confortantes, encaminhar o comunicante, certificar que vai dar tudo certo e finalmente avaliar o trabalho. Aqui no caso do dialogador, porque dos outros eu já falei na outra reunião, né? Então, sensibilidade e percepção, que é o ponto-chave que tem que ser avaliado no dialogador, né? A diversidade dos diálogos, qual é o padrão de qualidade que ele costuma usar, isso o grupo mesmo pode avaliar, né? A eficiência das terapias, será que esse espírito recebeu alguma ajuda? Como é que ele saiu daqui? O médium pode falar também quando sentiu a emoção com relação ao espírito, o alívio e finalmente se houve um atendimento realmente junto aos obsessores e se o dialogador conseguiu identificar mistificadores. Às vezes ele identifica, mas continua trabalhando normalmente. O mistificador não necessariamente tem que ser o médium que mistifica, pode ser um espírito que vem para mistificar, e às vezes é um processo anímico e até de mistificação do médium, e o dialogador tem que ficar atento para isso, né? Mas ele vai ter uma técnica, ele não vai acusar, não vai dizer nada, ele vai simplesmente fazer o diálogo necessário, porque uma pessoa que mistifica, ela merece isso, né? Ela tem que ouvir as orientações que estão dadas. E já encerrando o nosso trabalho, quero lembrar aqui
o grande Dr. Bezerra de Menezes, que teve um diálogo com o Divaldo Franco, ele já desencarnado, e ele então, o Divaldo pergunta para ele, né? O que aconteceu quando ele havia desencarnado, como foi feito o atendimento. E ele diz que Celina, que é uma das enviadas de Maria, que ele confiava muito, que faz parte da equipe de Maria de Nazaré, estava presente ajudando. E ele, quando ela estava presente, ele viu uma conversa muito grande e tal, e muito barulho, e ela disse: "Que é isso, Celina? O que aconteceu?" E ela ajudou que ele fosse à janela para verificar o que estava acontecendo. E ele disse o seguinte para o Divaldo: são aqueles, a Celina disse para ele, são aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida deixada viva. E o Bezerra termina concluindo para o Divaldo, então: a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para atapetar a senda que um dia percorreremos. Isso está no livro Lindos Casos, de Bezerra de Menezes. Que bom, né? Se um dia a gente tiver isso também. O dialogador jamais deverá esquecer que realiza um ato de amor, que deve ser vivenciado no clima este sentimento de amor, que deve ser vivenciado no clima que este sentimento propicia a quem o cultiva. Isso envolve a alegria de ser útil e de sentir-se solidário com o próximo. É um trabalho de Jesus, e ter recebido, ser trabalhador de Jesus e ter recebido alta condecoração de servir ou de servidor. É todo um exercício de amor. Agradeço profundamente a presença de todos, de podermos aqui raciocinar e refletir juntos. Agradeço a Uri pelo convite e que Deus nos abençoe e nos ajude nos nossos trabalhos nas casas mediúnicas. Obrigada.